Meu pai estava tomando a cervejinha dele ali, tinha um banquinho de madeira, ó. Isso o Curitiba já tinha empatado o jogo, né? Aí tinha um banquinho de madeira cheio de amendoim, cara, em frente da televisão. A hora que o Henrique Dias fez o gol, cara, deu um chute naquele banco, o banco foi pra cima da televisão, desligou a televisão. Cara, a emoção era tão grande que a gente... Era um título de Série B, mas era um título assim pra gente como se fosse um recomeço, assim, sabe? Só quem torce pelo Curitiba e viveu aquele momento ali, não tem como explicar, é um sentimento inexplicável. Em 2007, o que esse estádio fazia, a responsabilidade que esse estádio tinha em empurrar o time era fantástico. Era fantástico, empurrava mesmo. Os jogadores, quando a gente chegava no túnel, que a gente subia o túnel, que olhava para cá, era alguma coisa assim contagiante, que arrepiava todo mundo. E são emoções que eu recordo agora, olhando para o estádio todo. Eu me lembro do Vem Curitiba, Vem Curitiba. Quando eu cheguei ao Curitiba, havia um temor enorme dos jogadores quanto aos torcedores. Havia uma repulsa dos torcedores em relação aos jogadores. Havia animosidade com a diretoria, a direção e os jogadores, problemas financeiros, problemas múltiplos. Não se podia treinar no campo, não era permitido. Esse ano de 2007 é uma coisa assim que foi um aprendizado gigantesco na minha vida, em todos os sentidos, né? Em relacionamento com as pessoas, né? Porque hoje, eu sempre falo, quando a gente conversa sobre futebol, hoje o treinador, e isso você já vivia isso há 10, 15 anos atrás, hoje o treinador muitas vezes é mais importante fora do campo do que dentro dele, né? Saber administrar as vaidades, saber administrar os temperamentos das pessoas. Vamos desistir! Alguém vai pedir para sair? Não! Então vamos! Quando eu cheguei, o primeiro treino que nós demos no centro de treinamento, os esposos deixavam os jogadores e iam embora. Os esposos deixavam os jogadores e iam embora. Eu disse, não é possível, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo aqui. Conversei com o presidente e disse, olha, os jogadores saem no domingo à noite e vão jogar como nós jogamos lá em Belém do Pará. Jogamos na terça-feira à noite, chegamos quarta-feira à noite em casa. Quinta-feira à tarde já estavam concentrados para jogar na sexta-feira contra o Brasiliense aqui. Essas mulheres não podem gostar, não têm marido, os filhos não têm pais. É uma situação muito complicada para eles. Na realidade, a pressão em cima da família, porque todos os meus irmãos, minha família toda é coxa branca, né? Então, assim, você justificar as coisas que estão acontecendo, porque quem está do lado de fora, né, é muito difícil de você justificar as coisas, de dizer, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Meu filho tinha 8 anos de idade e vinha comigo no estádio, a gente ficava trancado nos camarotes, né, da diretoria, por horas, porque a torcida ao final do jogo queria nos pegar lá. Então, muitas vezes a gente saía cercado, né, pela polícia. Mesmo o time ganhando, às vezes xinga o treinador, e às vezes quando a gente ia xingar o treinador, a gente se segurava, porque a gente sabia de diversas outras coisas que giram em torno do universo da pessoa e que muitas vezes o torcedor que está do nosso lado acaba não sabendo disso. Então, o sentimento e o modo como a gente encara o jogo ou como encara uma decisão dele durante o jogo é completamente diferente. Não parte só da diretoria do clube, parte de todo mundo, nós como torcedores, né, como temos a situação a torcida que nunca abandona, então vamos abraçar essa causa. É emocionante pensar e é emocionante voltar ao estádio aqui, sentar nessa cadeira e tentar sentir o que os torcedores sentiram. O que você sentiu? É essa pergunta que eu faço hoje ao torcedor coxa branca. Como é que você sentava aqui
no início de 2007 e como é que você sentava aqui nos meses que foram passando e você foi vendo uma luta enorme lá dentro e foi vendo um respeito enorme aqui fora? Começou as reuniões da torcida com uma ideia que era: se uma parte da torcida vaiar, nós vamos gritar mais alto que a vaia. E isso foi uma coisa que realmente aconteceu. O time voltou com outro espírito para o jogo, né? E a torcida sentiu isso e foi junto no embalo, né? Muita gente fala que a torcida às vezes embala o time, eu acho ao contrário. Eu acho que o time embala a torcida. Se estiver mostrando vontade, raça, determinação, a torcida vai junto o jogo inteiro. Essa sinergia, essa união mesmo de torcedor, de time, dos jogadores, eu acho que fez toda a diferença para os resultados começarem a aparecer. Porque a pressão era grande, né? A gente já passava por um momento muito difícil, né? Nós havíamos caído em 2005, não conseguimos o acesso em 2006 e 2007 a gente já estava naquela pressão. E aí eu lembro que aquele ano o Curitiba tinha muitos problemas estruturais, assim mesmo, de direção, de condução, e criou-se um conceito para separar todos esses problemas do time. O time foi blindado, né? Eu lembro que alguns representantes da torcida se uniram com o René também, que tinha chegado e quis implementar esse conceito, porque acho que ele viu que era a única saída para o time, para os problemas lá de cima não chegarem e atrapalharem em campo. A gente começa a ver essa mudança de discurso mesmo, que antes de qualquer coisa que, pelo menos eu como torcedor, precisava ver era que alguém tivesse mostrando que a gente René, vai. Né? A mudança de discurso é quando chega e muda o discurso de todo mundo, assim, a gente vai subir. O que marcou bastante para mim, né, nessa campanha foi exatamente a sintonia, né? Todas as pessoas, amigos, parentes que são torcedores do Curitiba, totalmente ligados, né? O Curitiba criou uma identidade assim muito forte com a torcida, aquela equipe, né? E isso fez com que o clube chegasse com tanta antecedência, né, ao acesso e continuasse forte, ainda brigando pelo título, né? A gente vai subir e ser campeão. Eu acho que o jogo mesmo que a torcida pegou mesmo, sentiu que ia subir, foi aquele jogo contra o Ceará. Foi um jogo difícil aqui no Couto, 2-1, se eu não me engano. E a torcida se juntou mesmo e foi o jogo inteiro gritando alto. Todos os setores que você olhava do estádio estavam de pé e cantando o jogo inteiro para empurrar mesmo o time para chegar na vitória. A magia do futebol é incrível. Nós conseguimos juntar a torcida com o time com a direção com torcida, tudo. Um grande mastermind, uma mente única, fazendo jogos fantásticos dentro de casa. Mais de 43 mil torcedores, quase 44 mil torcedores compareceram para empurrar a equipe do Curitiba. Foi um dia típico. Exatamente. Claro que fica um fator positivo com relação à presença do torcedor. Tava um frio lascado. E aí vem o jogo que a gente pode ser campeão dentro de casa e menos de um minuto, 1-0 para o adversário. Com uma palavra, seria sofrimento. Esse é o sentimento dentro do vestiário, né? Todo mundo sofrendo muito. Porque perder faz parte do jogo. Agora, perder com 43 mil pessoas no estádio, preparados para uma festa, isso aí realmente causa uma dor muito grande em quem tem sentimento. E esse é um grupo que tem sentimento, é um grupo que passou a ter um ótimo relacionamento com o clube, com a torcida. Então, a palavra que define isso é sofrimento. Um jogo que me lembra muito, assim, que até hoje me emociona, foi contra o Marília, porque o meu pai sempre foi muito no jogo, mas da década de 90 em diante ele parou de ir no jogo. E quando eu ligava para ele, falei, pai, vamos no jogo? Ele falava, você tá maluco, o que eu vou fazer lá, ver aquele time perder? E aí, contra o Marília, eu finalmente consegui tirar o meu pai de casa para levar no jogo, né? Se o Curitiba ganhasse aquela partida, ele seria campeão da Série B. Um título, uma volta por cima e uma volta por cima com orgulho. Assim, acho que é um retorno também desse orgulho do torcedor.
A gente consegue levantar isso que estava perdido Você por via a 10 anos. raça em campo, a vontade, juntava quem era o craque com aquele que tinha mais vontade. Era muito gostoso de assistir. Você sabia que você ia ganhar, ou se você fosse perder, não era por falta de luta. E o duro foi escrever depois daquele jogo, porque daí eu estava assim, emocionado pelo fato do meu pai estar comigo e também doído porque tinha que escrever sobre uma derrota. E escrever após uma derrota é muito difícil. Quis o destino também que só viesse na última rodada daquela maneira tão dramática. Eu acho que isso marcou muito, né? Todo mundo acompanhou aquela última partida. Foram momentos bastante difíceis que eu passei. E vem o jogo, a gente consegue fazer 1-0 com alguma facilidade, vira o segundo tempo e aí começa a casa a cair. Vai cair mesmo? Costumo sempre assistir com meus filhos os jogos do Curitiba fora de casa. A gente estava na sala assistindo o jogo, Curitiba fez 1-0. Quando saiu o segundo gol do Santa Cruz, o meu filho mais novo, o João, levantou da sala, chorando, xingando, esse time, não sei o quê, saiu da sala chorando, eu falei, porra, fica aqui. E a gente tava mais de 150 pessoas, assistindo num telão e tudo, e daí já estava perdendo, a gente, putz, cara, não vai dar, não vai ser campeão. Parecia o fim, o adeus ao título, mas foi com apenas 9 jogadores em campo e contra todos os prognósticos que o Curitiba deu a volta por cima. Reação fantástica que começou no gol de empate de Gayson, aos 42 minutos. Fica aqui na sala que a gente vai virar esse jogo, porra. Dele, não, esse time é uma merda, não sei o quê, podia perder. E saiu, foi pro quarto. E aos 47 minutos ela veio. Olha a chance, falta um golzinho! Gol do título de Henrique Dias, que deu início à festa. Eu falei, porra, vem aqui que saiu o gol do Curitiba, é verdade, vem aqui. Ele não veio, achando que era mentira. Eu acho que até hoje não existe mais lugar inteiro, porque todo mundo ficou totalmente emocionado e todo mundo se abraçava e chorava e não sabia o que estava acontecendo mais uma hora. É campeão! Eu saí gritando pela casa e fui no quarto dele e abracei ele e falei, porra, gol do Coxa, somos campeão. Ele não acreditava, achava que era sacanagem. Tinha gente que tinha ido no banheiro quando voltava, falava, o que aconteceu? Pô, a gente conseguiu, viramos, ganhamos, é campeão. Daí quando ele viu a minha emoção, naquele momento ele começou a gritar também e a gente falou, porra, Coxa é campeão. É um momento marcante da história do clube, um resgate, né? O clube que tinha caído há 2 anos, e conseguiu voltar, né? Conseguiu voltar de forma tão brilhante. E aí mostramos que um título nacional, seja em qualquer série, ele é importante. Quando um time é o campeão da Série B, ele ganha, além de um título, ele ganha o direito de participar da chamada elite do futebol brasileiro. Por isso ele é tão disputado, levando milhares de pessoas aos estádios. Para receber o prêmio pelo título da Série B, o capitão Anderson Lima, o técnico René Simões e o presidente Giovanni Jonedes, do Curitiba Futebol Clube. De norte a sul está brilhando coxa branca, meu Curitiba é o campeão do povo. Oh, glorioso, como é bom te ver, campeão de novo. Oh, glorioso, como é bom te ver, campeão de novo. Depois do jogo, a comemoração foi incrível. Todo mundo eufórico. Eu nunca vi uma coisa daquele tamanho na cidade de Curitiba. Simplesmente parou a cidade. Quando a gente chega no aeroporto, isso é uma coisa que ninguém sabe, eu estava com a minha passagem marcada imediatamente. Eu saía de um avião e pegava outro avião indo para o Rio de Janeiro. E aí eu disse, de jeito nenhum, essa eu não perco. A gente parou na Avenida das Torres, não andava. A gente falando assim, vem aqueles flashes na memória assim que chega a emocionar. É um negócio fantástico. Foi um momento memorável e isso jamais vai se apagar da minha mente. Eu fico imaginando
um torcedor na arquibancada e querendo sentar lá na cadeira de treinador, decidindo a vitória do seu time. Olha, eu tive esse prazer. Óbvio que quando eu fui para o Coritiba, eu não era torcedor do Coxa. Eu não era um coxa branca. Nesse caminho, nessa caminhada, eu começo a ver uma transformação de uma cidade, de um estado, de um clube, de uma torcida, de um grupo de jogadores. E essa transformação começou a mexer comigo. Em determinado momento, quando eu olhei, eu disse, eu não sou só um profissional, eu sou um torcedor privilegiado, que senta aqui e pode ver o jogo dentro de campo, que pode participar do jogo. Isso foi uma experiência, assim, memorável. Uma vez brincando, com o meu auxiliar, o Alfredo, eu disse para ele, Alfredo, abre a porta aí. Ele, que? Deixa sair o torcedor, ele vai ficar aqui e depois você fecha e vem o profissional para dentro de campo para trabalhar, para não ter emoção ali dentro. Só precisa ter razão. Agora, é muito gostoso quando acaba o jogo e você perde um pouquinho da razão e deixa essa emoção aflorar. Isso é muito legal. Muitas pessoas me agradecem e eu retribuo o agradecimento pela oportunidade, por me receber na família de vocês, participando de vários grupos, participando de todos os momentos felizes e os momentos tristes do clube, porque essa é a vida. Mas a paixão a gente não perde. É na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. A paixão por um clube é um casamento verdadeiro. E eu me sinto casado com o Coxa Branca.